Provérbios é o livro, está falando de Salomão, mas existem escritos de Agur e pelo rei Lemuel. E os princípios no livro de Provérbios são os princípios universais para a vida, tanto para o jovem, para o idoso, para a criança, para qualquer ser humano. Os princípios estão aqui. A palavra-chave do livro de Provérbios é sabedoria, conhecimento, entendimento, instrução e temor do Senhor, tá? Então o autor aqui está colocando assim: o que significa provérbios? Provérbios significa sabedoria e habilidade para a vida. Provérbios significa sabedoria e habilidade para a vida. Aqui está falando assim, o autor, o Salomão todos sabem que ele era filho de Davi, né? E esse Salomão, o que eu quero falar com vocês é que Salomão, ele nasceu pós o adultério entre Davi e Betseba, porque o filho da traição, ele morreu depois de 2 anos, ele morreu. Eu pensava que era Salomão, mas não era. Depois que Salomão nasceu, tá? Então o filho da gravidez, da prostituição, morreu. E Salomão não era o filho da prostituição, porque depois Davi casou com Betseba. Então Batseba. Beijo pra vocês também. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe aí, me segue lá. E aqui, gente, Salomão, ele... Aqui tá falando assim, ó, Salomão, rei de Israel, filho de Davi e Batseba, ele reinou por 40 anos e realmente Israel estava sob o domínio de Salomão e ele reinou com garra. Ele assumiu o trono, ele tinha cerca de 20 anos de idade e ele reinou durante 40 anos. Vou fazer a conta aqui então. Ele reinou até a idade de 60 anos. Sem dúvida, influenciado pelos salmos escritos por seu pai Davi, Salomão nos deixou mais livros do que qualquer outro escritor do Antigo Testamento, excetuando-se Moisés, que Moisés ele escreveu os 5 livros do Pentateuco, né? Quais são os 5 livros do Pentateuco? Nós sabemos que Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés. E aqui, gente, voltando aqui ao assunto de Salomão, parece provável que também Cantares de Salomão tenha sido escrito quando ele era um jovem romântico. Provérbios, quando estava mais maduro. Provérbios é quando ele estava... Esse livro que nós vamos ler agora, ele mostra que ele era mais adulto. O que nós podemos aí na aplicação pessoal do livro de Provérbios? O que nós podemos tirar para nós? A sabedoria contida no livro de Provérbios é tão significativa hoje quanto era na época em que o livro foi escrito. No entanto, não é um panfleto sobre a prosperidade, não é. Nem um guia de como ter sucesso no sentido mundano. O livro mostra como ordenar os valores de alguém e o que conduz ao caráter, que conduz à integridade, né, para nós sermos íntegros, e que conduz à satisfação. Esse livro adverte o quanto as armadilhas ao longo do caminho e declara a loucura de não desenvolver o temor do Senhor, uma vez que este livro de 31 capítulos, tanta coisa que é valiosa para ser meditada diariamente, e seu conteúdo é relevante para todas as épocas. Todas as épocas o conteúdo é relevante. Muitos eleitores da Bíblia consideram desejável um capítulo por dia. Ler um capítulo por dia
cobrindo desse modo o livro inteiro. Então aqui nesse livro de Provérbios é o Cristo revelado, né? E aqui tá no capítulo 1, Provérbios capítulo 1, está falando assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimentos e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Então aqui é uma introdução geral, por que foi escrito esse livro. E aqui, gente, no verso 1, aqui há uma identificação imediata do livro com o seu autor principal. No entanto, o significado não é para que todos os provérbios são originalmente de Salomão. Nem todos são dele, tá? Ele era ao mesmo tempo antagonista e autor. Em 1 Reis 4:32 lemos que ele disse 3.000 provérbios, e em Eclesiastes ele chama a si mesmo de pregador. Então ele que estava, né, falando ali. Quando fala assim, não deixe de ser, tá falando assim, não se deixe seduzir pelos pecadores. Muitos estão se deixando serem levados pelos pecadores. E aqui está falando assim, em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos a desprezam. Os loucos a desprezam. Mas nós não devemos desprezar o princípio da sabedoria. Não devemos. A sabedoria, ela vem de Deus. E, continuando, nós sabemos que o temor do Senhor é princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria. Olha bem o que está escrito aqui. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe. Ouve a instrução do seu pai e não deixe a doutrina da sua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas, porque o mundo quer levar o servo de Deus ao pecado. Servo de Deus anda na contramão do mundo. Se chamar você para fazer coisa ruim, para fazer maldade com as pessoas, não aceita. Aqui está falando assim, ó, se disserem, vem conosco, espiemos o sangue e espreitemos sem razão os inocentes. Tem gente que mata porque gosta. Tem gente que rouba porque gosta. Ainda chama as pessoas para fazer. Fazem maldade com as pessoas porque gosta. Se alguém te chamar para fazer maldade com as pessoas, não faça. Se alguém te convidar para usar droga, não use. Se alguém convidar você para prostituir, não prostitua, né? E aqui está falando assim, olha, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como descem a cova. Se ele chamar vocês para matar alguém, que hoje, gente, tá parecendo que tá normal, matança, né? O pai lá ficou com raiva da mãe e matou as duas filhas queimou as duas filhas. Tá uma coisa horrorosa. As pessoas parece que estão perdendo a humanidade. Parece não estão, né? E aqui ele fala assim, lançarás tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Como se diz, fuja da aparência do mal. Nós devemos fugir da aparência do mal. E aqui está falando assim também, porque os pés deles
correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, mas se ela está no meio de quem está fazendo, ela também leva a culpa. Toma cuidado, você jovem, que está sendo convidado aí para experimentar cigarro eletrônico, ele causa uma doença terrível. Cuidado, você jovem, que as pessoas estão convidando você para experimentar droga. Sai fora, corra da aparência do mal. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra seu próprio sangue e a sua própria vida. E a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que entrega a cobiça. A cobiça o prenderá. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Porque tem gente que é escravo da cobiça. Tudo ele quer, tudo ele deseja, né? E aqui está falando assim, ó. A partir do 1:29, convite e exortação à sabedoria. Temos que buscar a sabedoria. O convite, a exortação e a sabedoria. A suprema sabedoria altissonante clama de fora pelas ruas, levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó ignorantes, amareis a necessidade? Amará a ignorância? Amará a falta de sabedoria? Até quando? Nós temos que buscar sabedoria. Até quando, né? Tá perguntando assim, até quando, ó ignorantes, ó nécios, amareis a necessidade? Ou amarás a ignorância? E vós, escarnecedores, aqueles que adoram zombar das pessoas, desejareis o escárnio, né? Escarnecer das pessoas? E vós, loucos, aborreceres o conhecimento? Todo conhecimento vem de Deus. Todo conhecimento vem de Deus. E a gente fica assim, eu fico assim impressionada. As pessoas adoram a criação, mas não adoram o Criador. Deus, ele é o princípio de todas as coisas. E buscai a Deus e entendei Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Aqui está falando assim, olha, mas convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vós farei saber as minhas palavras. Mas por que clameis clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Toma cuidado com essas pessoas que estão aí querendo provar que a Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia é o livro mais novo que o jornal de hoje, tá? Cuidado, vigia, ora. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente. E aqui está nos dizendo o seguinte. Que está falando assim, olha. Também, verso 26. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Que é esse livro? A princípio, no capítulo 1, depois que fala da introdução geral, a primeira coisa que fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aqui nesse capítulo 1 está falando que o povo recusou. E agora ele está falando aqui no verso 1:28. Vocês me aborreceram o conhecimento. Então a mim clamarão, mas eu não vou responder. Não vou responder. E de madrugada vão me buscar, mas e vocês não vão me achar. Vai chegar uma época que Deus não vai responder mais orações das pessoas.
tá chegando essa época. Jesus está voltando. Você que está assistindo essa live, volta para o Senhor em nome de Jesus. Aqui não quiseram, olha bem, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, conselhos ignorantes. As pessoas acham que quanto mais ricas elas são, mais poderosas elas são. Mas é mentira. Tudo vem de Deus. O dia que Deus quiser tirar a minha vida, tirar a sua vida, Ele tira. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. As pessoas ficam tão prósperas que elas ficam loucas e ficam querendo provar que elas são deuses. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e está descansado do temor do mal. Então, se você quiser ficar bem, tenha o princípio de Deus em sua vida, o princípio de Deus, o temor expresso de várias maneiras. Este é o tema que se repete ao longo do livro como chave. O segredo para se obter a verdadeira sabedoria. Não é o terror diante de um tirano, mas o tipo de temor e respeito que levará à obediência a ele, que é o mais sábio de todos. Deus é o mais sábio de todos. Os loucos contrastam com os sábios. Então é isso que eu quero falar com você. Este é o Provérbios capítulo 1. Deixe o seu comentário, o seu like aí, tá?